Portal dos Movimentos Mensais desempenha um papel central na gestão administrativa dos recursos humanos, em particular no processamento de remunerações. Como veremos, este portal pode ser implementado de forma integrada com a nossa solução completa para os recursos humanos, mas também pode ser implementado de forma autónoma para servir outras soluções que as organizações já usem, acrescentando muita eficiência e valor. Em qualquer organização não há só faltas, horas extra, férias, baixas por doença e outras ocorrências afins a registar, como também prémios e outros pagamentos e descontos eventuais, gestão de conta corrente de férias, gestão de banco de horas e necessidades de estatísticas e indicadores sobre tudo isto. Também podem ser necessárias folhas, mapas de presença para efeitos legais e outros. O Portal dos Movimentos Mensais responde a todas estas necessidades de uma forma tecnologicamente centralizada, embora funcionalmente descentralizada próxima das operações. Vejamos sucintamente o seu enquadramento na gestão administrativa dos recursos humanos. Os movimentos mensais desempenham um papel central na gestão administrativa dos recursos humanos e, em particular, para o processamento das remunerações. Como vemos aqui, resumidamente, na arquitetura de suporte à gestão administrativa dos recursos humanos. Temos aqui à esquerda a gestão do cadastro dos recursos humanos, que inclui o seu posicionamento na organização e os seus itens remunerativos permanentes. Depois, temos aqui à direita o essencial do processamento das remunerações. É aqui, antes do processamento, que se inserem os movimentos mensais. Eles acrescentam à informação permanente vinda do cadastro os movimentos específicos do mês. Note-se que os movimentos mensais podem ser alimentados por sistema de ponto e outros sistemas, como aqui se vê. O Portal dos Movimentos Mensais contempla assim, nomeadamente, as facilidades para registro e tratamento de ausências, tempos de trabalho horas extras, movimentos mensais eventuais para o processamento de remunerações, como pagamentos e descontos eventuais, marcação de férias, férias planeadas, férias gozadas, contas correntes de férias, banco de horas, listagens de controle, folhas, mapas de presença, evoluções anuais, estatísticas, indicadores e outputs dinâmicos. Este portal acrescenta muita eficiência e valor à organização no que respeita à gestão administrativa de recursos humanos, em termos de descentralizar a introdução e o acesso aos dados e, dessa forma, apoiar a descentralização de algumas funções ou parte delas, eliminar o papel e, sobretudo, a sua circulação, validar os dados em tempos reais, no momento e no contexto operacional em que os eventos ocorrem, atualizar diretamente a base de dados central, sem necessidade de tratamentos intermédios e intermediários que geram custos e erros, aumentar a participação e, dessa forma, a motivação e responsabilização dos intervenientes para a melhoria dos processos de trabalho. Vejamos sucintamente o menu base deste módulo. Este é o menu base nos movimentos mensais. Temos uma primeira área onde se encontram as opções mais usadas. Segue-se uma área que diz respeito à acessibilidade e movimentos em detalhe. Dentro da acessibilidade e movimentos em detalhe temos as ausências, dias em horas e um mapa, os tempos de trabalho, os movimentos eventuais, que são os movimentos pontuais para o processamento, um resumo de todos os movimentos e uma opção para importar ou exportar dados da acessibilidade. Temos depois uma área relativa à gestão de férias. Aqui é possível fazer o seu planeamento e aceder à respectiva conta corrente. Segue-se uma área que diz respeito ao banco de horas e descanso compensatório. Aqui é possível ver o saldo de cada um dos bancos e os respectivos movimentos e o mesmo em relação ao descanso compensatório. Por fim, temos uma área que diz respeito às estatísticas, outputs dinâmicos e outros. Nesta área temos um resumo de todos os movimentos, uma área que diz respeito à evolução anual, quer das ausências, dos tempos de trabalho, das faltas, licenças, folgas e férias, uma área relativa às estatísticas, outputs dinâmicos e, por último, a possibilidade de definir mapas à medida do utilizador. O registro das ausências neste módulo tem como pressuposto que, de alguma forma, as mesmas foram apuradas e neste módulo são lançadas as ausências que, por obrigação legal ou por causa dos seus efeitos, têm de ser registadas. As ausências são aqui vistas como registros de exceções à assiduidade esperada. O processo de apuramento das ausências em si não é tratado neste módulo. Pode-se usar para isso o nosso módulo de ponto acesso e tempos que permite o registro do ponto via web. Vejamos sucintamente como este módulo ponto acesso e tempos trata do apuramento das ausências e como o mesmo se integra automaticamente com o presente módulo. O módulo ponto acesso e tempos pode alimentar diretamente os movimentos mensais, quer com o nosso ponto registado na web em tempo real ou tempo diferido, quer com a integração de relógios de ponto tradicionais. Neste módulo, os empregados, usando o seu login, uma chave, um cartão ou outra forma de identificação,
podem registar as suas entradas e saídas em qualquer lugar, a qualquer hora, desde que tenham acesso à web. Ou seja, um controle de ponto e ainda mais sem relógios de ponto. No vídeo do módulo Ponto, Acesso e Tempos poderá ver como o mesmo funciona e como em muitos casos poderá, com vantagens, dispensar os relógios de ponto tradicionais. Mas muitas vezes as ausências são apuradas com base no tratamento prévio da informação providenciada por relógios de ponto ou outro tipo de registros, inclusive em manuais e em papel. Para estes casos também podemos providenciar interfaces para a importação das ausências apuradas, caso se justifique, nomeadamente se as ausências forem muitas e o seu registro direto no presente módulo dos movimentos mensais seja pouco prático. Vejamos então como se tratam as ausências no módulo dos movimentos mensais. Temos duas opções para o lançamento das ausências, uma que diz respeito ao lançamento de dias e outra que diz respeito ao lançamento de horas por dia. Vamos analisar a primeira. Quando entramos no ecrã de critérios, onde podemos pesquisar as ausências por pessoa, por tipo, por classificação, por data início, por data fim, por mês de processamento. Vamos ver as ausências com início em 2017-0101. Fazemos OK e temos uma listagem das respectivas ausências. Nesta listagem temos o trabalhador, a classificação da ausência, a data início, a data fim, o número de dias de calendário, o número de dias de trabalho. No caso desta ausência ter como efeito o desconto de subsídio de refeição, quantos subsídios de refeição vai descontar, o número de horas de acordo com o horário de trabalho. Existe ainda a possibilidade de anexar um justificativo. Temos ainda aqui 3 níveis de aprovação. Vamos inserir uma ausência para ver que informação é necessário registar. Temos o colaborador, a classificação, a data início, a data fim. De acordo com esta data início e data fim, o sistema diz quantos dias de calendário, quantos dias úteis. No caso desta ausência ter como efeito o desconto de subsídio de refeição, quantos subsídios de refeição vai descontar, quantas horas de acordo com o horário do trabalhador. A inserção das ausências em horas é muito semelhante, mas é registada dia a dia, por exemplo, uma consulta médica, o registro de um atraso, etc. Os tempos de trabalho são usados principalmente para o registro das horas extra, mas podem ser usados para todo o tipo de registro de tempos que se considerem específicos e que devam ter um tratamento diferenciado em relação à assiduidade normal. Tal como em relação às ausências, o nosso módulo Pontos, Acessos e Tempos também pode ser usado para o apuramento das horas extras, mas vejamos como se tratam as horas extras e os tempos de trabalho em geral no presente módulo. O funcionamento das horas extra e tempos de trabalho é muito semelhante às ausências. Quando entramos no ecrã de critérios, onde podemos pesquisar por trabalhador, por classificação, por data início, data fim, por mês de processamento. Vamos fazer OK. Nesta listagem temos empregado a empregado, dia a dia, as horas extras feitas. Vamos inserir um registro e vamos ver a informação que é necessário carregar. Temos o colaborador, a classificação, a data. Podemos registar a hora início e a hora fim e de acordo com essa hora início e hora fim o sistema diz-nos quantas horas são ou então lançar só acumulados por mês. Nos movimentos mensais eventuais, registram-se todos os movimentos não regulares a incluir no processamento de remunerações. Para além dos movimentos registados diretamente neste módulo, poderão existir movimentos que passem para este módulo vindo de outros módulos e interfaces. O importante é que os movimentos eventuais, com efeitos sobre as remunerações, sejam aqui todos concentrados para depois serem tratados em termos de processamento dos salários. Vejamos então os movimentos mensais eventuais. Independentemente dos automatismos que podem existir para o lançamento dos movimentos adicionais em massa, é nesta entidade que vamos inserir os movimentos mensais eventuais para um determinado processamento. Vamos entrar nesta opção. Mais uma vez temos um ecrã de critérios. Vamos fazer OK. E temos uma listagem empregado a empregado com a lista dos movimentos adicionais para o processamento.
Os dias de férias gozados são registados e tratados como ausências do tipo férias na opção das ausências. Mas é importante considerar, para além deste registro, também as férias planeadas e a conta corrente de férias. As facilidades para a gestão das férias, o seu planeamento pelos empregados, a aprovação e acompanhamento pelos responsáveis, o controle em termos de conta corrente de férias, acrescentam muito valor à organização, sobretudo quando há bastantes empregados e férias repartidas. É o que vamos ver. É nesta opção que é lançado o planeamento de férias dos empregados. No limite, poderá ser o próprio empregado a fazer a inserção do seu plano de férias via portal do empregado. Esta opção permite analisar as férias planeadas e verificar as aprovações e sobreposições. Podemos pesquisar por data, por pessoa, por empresa e podemos agrupar os dados por unidade organizativa, por atividade e por local. Vamos fazer OK. Temos assim um mapa de férias onde é possível ver as sobreposições. No que diz respeito às aprovações, ou são as chefias que aprovam ou apenas funcionam com a aprovação dos recursos humanos. Os registros, quando aprovados, mudam de cor e passam de FP para FY. Os bancos de horas suportam uma filosofia de trabalho em que há flexibilidade de horário, podendo o empregado acumular horas para gozar mais tarde em termos de descanso ou ficar a dever horas para mais tarde as realizar. Vejamos. Com base no input da assiduidade e com regras pré-definidas, é possível alimentar o banco de horas. Quando acedemos a esta opção, conseguimos visualizar o saldo empregado e empregado e, saltando para os movimentos, conseguimos ver o detalhe que deu origem àquele saldo. Também é possível alimentar a conta corrente do descanso compensatório de acordo com regras pré-definidas. O resumo dos movimentos é uma listagem de síntese que apresenta todos os movimentos dos diversos tipos anteriormente referidos, a considerar para o período. É um importante instrumento de controle para a gestão administrativa dos recursos humanos. Vejamos. Esta listagem reúne a informação que foi inserida nos movimentos mensais, quer seja relativa a ausências, tempos de trabalho ou movimentos adicionais. Independentemente de, tal como acontece nos nossos módulos em geral, se poder extrair e trabalhar a informação existente no sistema de outras formas, existem à partida neste módulo diversos outputs estatísticos e outros, inclusive gráficos. Vamos rapidamente exemplificar como funcionam os quadros e gráficos de evolução anual, os indicadores de assiduidade e tempos de trabalho e os outputs dinâmicos. Dentro dos mapas de evolução anual, temos o mapa de evolução das ausências por código. Podemos pedir por ano e agrupar por empresa, por unidade orgânica, por atividade ou por empregado. Podemos ainda selecionar se queremos ver dias de trabalho, dias de calendário ou horas. Neste caso, vamos ver por ano, agrupado por empresa e por dias de trabalho. Vamos fazer OK. Temos assim, por classificação, mês a mês, a quantidade de dias de trabalho. Podemos ver esta informação de forma gráfica. Podemos inclusive mudar o tipo de gráfico. E podemos fazer o zoom para incluir em relatórios ou para imprimir. Vamos ver como funcionam as estatísticas da assiduidade. Para um determinado período, fazemos OK e vamos ver, mês a mês, por classificação, a quantidade de dias de calendário e a quantidade de dias de trabalho. Mas podemos ainda discriminar esta informação. Podemos ir ao ecrã de critérios, ao painel das agregações e podemos, por exemplo, selecionar a unidade organizativa. E passamos a ter informação detalhada por unidade organizativa. Por exemplo, aqui no mês de janeiro de 2007, temos para o departamento pessoal e para o departamento de expediente e arquivo. Podíamos voltar ao ecrã de critérios, ao painel das agregações e podíamos pedir, por exemplo, por local, por vínculo, por categoria, por sexo e podíamos ir ao detalhe da pessoa. Esta área dos outputs dinâmicos permite construir listagens à medida do utilizador. Vamos ver como funciona. Temos um ecrã de critérios e temos um ecrã
que tem todos os campos que se encontram na tabela da acididade. Por defeito estão assinalados os mais importantes. Vamos desmarcar todos e vamos selecionar apenas os que nos interessam. A organização, a pessoa, o código, a descrição do código, a data início, a data fim, os dias de calendário e os dias de trabalho. Vamos fazer OK. Visualizamos assim um mapa com a informação que eu defini. Voltando ao ecrã de critérios, se eu fizesse o comando xpt, automaticamente o sistema iria exportar esta informação para o Excel. No caso deste mapa ser um mapa que eu vá utilizar muitas vezes, podia salvar definições para depois usar posteriormente. Neste vídeo apresentámos o módulo dos movimentos mensais dos recursos humanos com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a vossa organização. Como se referiu, este módulo pode ser implementado de uma forma integrada com a nossa solução completa para os recursos humanos, mas também pode ser implementado de forma autónoma para servir outras soluções que as organizações já usem, acrescentando muita eficiência e valor. O interesse da implementação deste módulo poderá ser aprofundado em diálogo connosco para uma melhor análise das vossas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para ouvir e apoiar.